Record. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber comunicação do YouTube e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e eu sei que você já veio sedento, porque hoje a gente vai falar de Quimbanda, e eu sei que a galera curte, sempre que eu vou falar das satanices, dos Exus, e para isso eu trouxe um convidado mega master especial. Eu já conversei com ele há um pouquinho, né, nas outras lives, que a gente estava falando de umas publicações muito loucas da editora, da Arolé, e hoje eu estou chamando o cara que gerencia toda essa parada, mas além disso, ele também conhece muito da Quimbanda. Coloquei Quimbanda gaúcha, mas é Quimbanda tradicional, né? Quimbanda Deixa gaúcha, eu tirar uma dúvida. Seja muito bem-vindo, Diogo. Como que você está, Diego? Tudo bom, Marcelo? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de estar me recebendo aqui. E é um prazer, mais uma vez, estar falando de Quimbanda. Para mim é sempre empolgante falar sobre esse tema. Quimbanda é um dos temas mais favoritos da galera aqui, assim, conhecer as várias vertentes que a gente tem no Brasil, né? Porque o cara fala Quimbanda, mas parece tudo, mas cada uma tem as suas particularidades, né? Então eu tenho chamado a galera que realmente manja, que vive isso, para contar as particularidades e tal. Mas antes da gente começar essa parte, tem uma parte que o início é da jornada, né? Então a gente pergunta para o convidado e tal, você estava pequenininho, ia na igreja, batismo, né? Comunhão, comia a hóstia, e aí 30 anos depois o cara tá na Quimbanda fazendo livro de voodoo e essas paradas, né? O que deu errado, cara? Onde Jesus te abandonou? Cara, eu vou começar então contando, depois eu volto para pequena, para tenra infância, mas eu não tive essa passagem não pela igreja. Pelo contrário, eu nasci e me criei numa escola evangélica, evangélica luterana. Estudei lá até a 6ª série do que na nossa época era o 1º grau. E eu só saí de lá por um motivo. Eu tinha muito problema com um colega, problema de relacionamento, briga no colégio e tal. E aí era uma escalinha hierárquica, né? Ah, você brigava com o coleguinha, ia falar com o professor dava uma baixa e tal, beleza. Aí brigava de novo, ia para o orientador educacional. Pô, terapia, aquela coisa toda. Não deu jeito, mandava para a diretora. A diretora dava uma carcada, chamava os pais, né? E aí na escola onde eu estudei quase até os 11 anos de idade, tinha ainda um último grau, que era ir para o pastor. Então o professor não deu jeito, o orientador educacional não deu jeito, a diretora não deu jeito, seus pais não deram jeito, manda para o pastor vai dar jeito. O pastor não conseguiu, eles expulsaram. Aí, então, assim, Jesus nunca teve muito poder na minha causa, mas a minha história toda com religião, com magia, na Umbanda, né, em primeiro lugar, ela começa realmente na minha tenra infância. Começa no meu 1, 2 anos de idade. Eu venho de uma família oficialmente católica, por questão de batismo, mas nunca praticante, em que a minha avó e a minha madrinha minha avó, minha madrinha e meu falecido avô, que eu não conheci, eram umbandistas já de muitos anos antes de eu nascer. Então, eu já nasço num meio eclético, né? Em que, claro, a gente tem até hoje tios e tias que respeitam de longe, mas não gostam, e a gente tinha já o seio macumbeiro da família, que era a minha avó e a minha madrinha. Morávamos todos na mesma cidade. Eu sou da região metropolitana do Rio Grande do Sul, sou de Novo Hamburgo, então morei lá até os 17 anos. E aí, nessa coisa de família, eu adorava já de pequeno mesmo, 2, 3 anos, ir em festa de Cosme e Damião, cantava para caboclo, incorporava de pequeno, né, 3 anos de idade, o caboclo me pegava na sala para fazer a gira com os primos. Então, eu nasci nesse meio com uma questão bastante sensível, e quando eu nasci com uma doença chamada nefrite, que, salvo engano, é uma doença que até hoje ela não tem cura. Você tem o tratamento medicamentoso, entra numa fila de transplante, a única cura efetiva é o transplante de rins. A nefrite é uma inflamação nos rins, bastante grave, bastante delicada, principalmente para uma criança. Então, a minha infância toda se dá no terreiro de Umbanda, uma Umbanda bastante kardecista, bastante ligada ao que
né, o que comumente a gente vai chamar de umbanda branca. Então, eu não sabia até a minha vida adulta, eu não sabia o que era atabaque, não sabia o que era tambor, era na palma, avental branco, caboclo, preto velho e criança, ponto. E aí, com essa função da doença, eu rodei, minha mãe, né, me punha debaixo do braço, rodava médico espiritual, kardecismo, umbanda, onde tivesse, até que um dia, magicamente, né, literalmente magicamente, essa doença desaparece. Eu tinha 7 anos de idade quando uma doença que até hoje não tem cura sumiu e eu nunca mais tomei remédio, nunca mais tive qualquer coisa. Desse momento em diante, eu me aproximo ainda mais da Umbanda, né, na época ainda da Umbanda. E até porque aí já tinha idade para entender um pouco melhor, começo a frequentar realmente o terreiro onde minha avó e minha madrinha visitavam. E essa relação com o espírito, com espiritualidade, com corporação, sempre foi muito natural para mim. Ainda que, mesmo vindo de uma família umbandista, o trato com Exu e Pombagira, o trato com a magia cerimonial propriamente, né, qualquer que seja a linhagem ou a origem dessa cerimônia, e especialmente a relação com o orixá, era uma coisa muito delicada. Umbanda, tudo bem, Umbanda podia. Batuque, candomblé, matança, de jeito nenhum. Mesmo dentro de uma família umbandista. Vem a adolescência, eu largo tudo de mão, vou ser adolescente, vou estudar, até que eu canso de morar em Novo Hamburgo, venho morar em São Paulo, tinha 17 anos, e aí é que efetivamente eu mergulho de cabeça nisso. Né? Nesses primeiros anos, nesses primeiros 17 anos, como todo adolescente que jogou RPG, que gosta de filme de fantasia, que entrava, pincelava um pouquinho nesse mundo, eu não só assisti, como eu me encantei por Jovens Bruxas, que foi o meu ponto de entrada para estudar magia. A partir do filme Jovens Bruxas, eu começo ali, tinha 11 para 12 anos de idade, então tudo é muito contemporâneo nesse momento, a magia começa a ser falada, a antiga revista Planeta, né, toma uma proporção um pouco maior nas bancas, e aí a gente tem acesso a essas informações, a essas tradições que até então ou eram muito escondidas ou eram muito inventadas, né? Porque a marmotagem acontece desde quando o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo acontece marmotagem. E aí a revista Planeta toma conta, a Wicca começa a ficar mais conhecida, na verdade, se começa a falar de Wicca no Brasil, ali em meados de 98, 97, alguma coisa por aí. E é justamente nesse período que eu estou entrando na adolescência, entendendo que meu lugar não é em Novo Hamburgo, uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, meu lugar é em São Paulo. Tem um caos na minha tenra infância, né, que minha madrinha conta que esse centro de Umbanda, onde eu nasci e me criei, ele não era nem chamado de terreiro, ele era uma fraternidade, né, Fraternidade Espírita de Umbanda. Então, ele não tinha pai de santo, ele tinha um líder espiritual. Esse grupo tinha um mentor. E a minha madrinha conta que, com 5, 6 anos de idade, frequentando lá uma gira qualquer, não vou saber os detalhes, mas que eu, do lado dela, criança, sendo cuidado por ela, e esse mentor, esse líder do grupo, chegou para ela e disse: olha, esse menino vai ter que cuidar das coisas dele, olha, esse menino ele vai ter que ter a casa dele. E diz que eu saí gritando, correndo pelo terreiro: não, vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar. Pegou. Né? O fato é que, entre meus 18 e 20 e poucos anos, já morando em São Paulo, eu entro de cabeça num terreiro. Fui morar no centro de São Paulo, conheci um terreiro que na época ficava ali no Largo do Aroche, hoje está no bairro do Pari, terreiro da Mãe Vânia de Oiá, um terreiro de Umbanda. E aí, já adulto, já buscando encaminhar a vida adulta, eu começo a frequentar esse terreiro, e aí tudo acontece muito rápido, Marcelo. E aí, depois, né, alguns anos depois, buscando um pouco essas lembranças de infância, de adolescência, de história de família, tudo começa a fazer um pouco de sentido, né, porque eu entro nesse terreiro de Umbanda efetivamente para ser parte da corrente mediúnica, para começar a desenvolver em questão de
ou melhor, eu entro como visitante, em questão de 6 meses depois, eu estou na corrente mediúnica, e questão de, sei lá, acho que teve uns 2 anos ali, não muito mais que isso, acontece a virada da chave. Né? E a virada da chave da Umbanda para a Quimbanda, e aí para o sacerdócio e para o caminho que eu trilho hoje na minha vida religiosa, acontece exatamente aí. Porque até então eu era cambono de Umbanda. Estava começando o desenvolvimento, a Mãe Vânia é uma sacerdotisa muito responsável e muito exigente em termos de desenvolvimento mediúnico. Né? Eu me criei numa Umbanda branca em que tinha um procedimento muito criterioso para que se fosse médium de incorporação, isso lá no Rio Grande do Sul ainda, e por uma felicidade do destino, eu continuo essa minha jornada já adulto numa casa muito séria, né? Numa casa que não diz que incorporação é mentaliza e deixa fluir. Que não é, a coisa não é desse jeito, né? Tem o meme travesti não é bagunça, né? A Umbanda também não é bagunça, sabe? Então não é mentaliza e deixa fluir. Ou você tem ou você não tem. Ou você incorpora ou você não incorpora, ponto. Vontade muita gente tem. E aí é outra história. Então, no terreiro da Mãe Vânia, eu estava em desenvolvimento, esse desenvolvimento dela era um processo de anos, até que efetivamente o médium fosse passar a dar consultas e etc. Mas toda Sexta-feira Santa havia um trabalho com Exu e Pombagira na mata. Né? Então, o pessoal locava os ônibus, ia para a mata e tal, e eu fui cambonar. Tinha lá minha Pombagira, tinha meu Exu na Umbanda, desenvolvendo, fumando meio charuto, tomando meio gole de cachaça, e era isso, para dar passagem àquilo que uma Umbanda séria faz no desenvolvimento. Né? E aí eu fui lá para cambonar, beleza, estava assistindo os médiuns de trabalho, até que eu começo a passar muito mal. Comecei a passar muito, muito, muito mal, e eu efetivamente apaguei. Né? Apaguei nessa cerimônia, fiquei inconsciente por alguns segundos ou alguns minutos, e quando eu retomo a consciência, o que se chama, acho que não está errado chamar de EQED, mesmo sendo de Umbanda, né? A EQED da casa vem me dar um recado, ela diz assim, olha, você tem um outro Exu que até então nunca tinha se manifestado, ele já chegou muito duro, né? Diferente de entidades em começo de incorporação, em começo da história toda, ele já chegou cheio, como a gente costuma dizer, ele já chegou inteiro e chegou botando banca. Eu disse, tá, mas como assim chegou botando banca? Ela disse, não, ele veio avisar que o dono da história toda é ele, que nessa tradição ele não vai ser cuidado como ele quer e como ele merece, e, portanto, ele está te levando embora. Eu disse, bom, tá. Né? O que a gente responde com um recado desse? A gente diz assim, tá. E aí, Marcelo, é que a magia de Exu começa a se mostrar na minha vida. Minha carreira profissional toda, eu fiz na área de tecnologia. Essa situação que eu estou contando, eu tinha aí 25 anos, 23, 25 anos. Tinha quase 8 anos já de carreira na área de TI. Então, eu estava muito bem profissionalmente, morava sozinho, era dono do meu nariz, enfim, minha vida era uma vida muito confortável. Nessa Sexta-feira Santa, desta Sexta-feira Santa em diante, do dia para a noite, literalmente, a minha vida desabou. Minha vida desabou. Perdi emprego, perdi o apartamento. Por perder o emprego, não conseguia pagar o apartamento que eu morava e etc. Em questão de 4, 5 meses, eu saio de uma posição muito confortável de vida por uma posição muito delicada, né? A ponto de voltar para a minha cidade, né? Voltar a morar no Rio Grande do Sul, por não conseguir me manter aqui em São Paulo na época. Isso era meados de 2008 para 2009. E aí, volto para casa dos meus pais, desamparado, minha vida, pá. E eu chego lá e digo, vou procurar um pai de santo, vou procurar uma mãe de santo, alguma coisa tem que ser feita. Não, alguém vai ter que dar jeito. E aí eu pego um jornal, desses jornaizinhos de Umbanda, não de Umbanda, de religião, que postam fotos de festas religiosas, dessas colunas sociais em formato de jornal. E aí eu abro esse jornal e tem lá uma das
festas que contrataram as fotos é de uma senhora chamada Ieda do Ogum, que estava comemorando os 48 anos, se eu não me engano, 48 ou 49, de orixá, né, de iniciação ao orixá, os 48 anos de Ogum, 49 anos de Ogum. Eu olhei aquilo e disse, pô, as fotos muito bonitas, era um endereço que eu conhecia, né, então era uma região que eu conseguia chegar. E liguei para marcar um jogo de búzios, para me consultar e, enfim, tentar resolver o que estivesse acontecendo na minha vida. Marquei o jogo, fui até lá, e o Aloysio até conhece essa história. O meu primeiro contato com a Manheda do Ogum, que é a fundadora da Quimbanda no Brasil, a Quimbanda enquanto religião, é uma situação muito curiosa, tá? Porque eu conheço ela com 69 anos de idade, ela chega, né, para me atender e ela começa a falar, sem abrir oráculo, sem nada. Tipo, ela chegou para me receber na sala, onde eu estava esperando para ser atendido, e ela começa a destrinchar a minha vida. Tá acontecendo isso, 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 isso e isso, você tá assim, você tá assado, sua vida era assim, sua vida era assado, não sei o quê, e tudo isso está acontecendo porque o teu Exu precisa comer. Se você quiser, eu abro o jogo de búzios para repetir tudo o que eu acabei de dizer. Senão, a gente já marca a tua obrigação. Esse foi o meu primeiro contato com a Manheda. Esse foi o meu primeiro contato com ela. E aí, obviamente, curioso, né? Eu disse, não vim aqui à toa, eu quero abrir o jogo de búzios. Fizemos a consulta. E aí, dali para frente, tudo começa a acontecer de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Eu até, sempre que eu conto essa história, eu fico um pouco reticente, porque não é o comum de uma caminhada religiosa as coisas acontecerem nesse ritmo, né? O pessoal aqui em casa sabe que eu seguro as obrigações. Aqui em casa, a Quimbanda, ela tem tempo para acontecer, salvo raríssimas exceções. Mas no meu caso específico, eu me inicio na Quimbanda em agosto, e em novembro, então questão de 4 meses depois, meu Exu está ganhando o sacerdócio, está recebendo o sacerdócio na Quimbanda, e um ano depois a gente está inaugurando o primeiro templo de Quimbanda tradicional fora do Rio Grande do Sul, o primeiro templo de Quimbanda tradicional do Brasil fora da região sul. Tudo acontece de uma maneira muito rápida. Mesmo a minha iniciação na Quimbanda, o que não é comum de acontecer, normalmente as iniciações de Quimbanda implicam o sacrifício de ave, a minha iniciação de Quimbanda implica o sacrifício de três bodes. É tudo numa velocidade, numa proporção muito grande. E dali para frente a minha vida muda, né? Ou melhor, a minha vida volta a ser o que era. Eu me inicio na Quimbanda em agosto, em novembro o meu Exu recebe o sacerdócio, em janeiro eu recebo uma ligação de uma empresa de São Paulo com uma puta oferta de emprego para eu voltar a morar aqui e ter a vida que eu tinha. No fim das contas, o que acontece? Exu afunda a minha vida para me obrigar a voltar a Porto Alegre. Porque senão eu não teria voltado. Teria continuado na Umbanda, talvez tivesse me iniciado no Candomblé, como eu vinha me iniciar anos depois, mas eu não teria conhecido Manheda, eu não teria conhecido a Quimbanda, eu não seria quem eu sou, efetivamente. Né? E toda a minha jornada pessoal, profissional, religiosa, tudo o que acontece na minha vida de 2009 para frente, eu devo a Exu. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Com isso, não sei se estou me adiantando nas conversas, tá? Se quiser me cortar, eu me empolgo e falo. Não, a gente não se preocupa com o tempo, não. Eu estou só acompanhando, porque, cara, assim, é muito engraçado quando a gente pega. Às vezes a vida do cara tá de um jeito e tal, aí as entidades viram do avesso, né? E aí, volta pro normal, cara. Assim, vários entrevistados, eles contam a mesma história, e eu cheguei à conclusão que, cara, a gente aqui não manda porra nenhuma, né? O pessoal lá de lá faz e acontece, e a gente só obedece. E aí todo esse processo e toda essa coisa é o que dá origem à Arolê Cultural, à editora de livros. Porque justamente eu conheço a Manheda para completar as bodas de ouro de iniciação, tanto para o Orixá quanto para Exu. Em função de terreiro, convivo com ela, começa a entender um pouco dessa história, começa a descobrir
que até 1960, obviamente, já havia incorporação de Exu e Pombagira, já havia cultos a Exu e Pombagira, já havia a prática, né, mágica, sem uma definição. Mas que do momento que o Exu dela incorpora pela primeira vez, em 1960 em diante, é que se forma uma nova religião. A religião que hoje se chama Quimbanda. É uma religião que hoje está presente em pelo menos 10 países do mundo. É uma religião que nasce da Umbanda. Então, para a gente já entrar no tema específico, né, da nossa live, é porque a Quimbanda tem origem na África, feitiçaria, buscam justificar com Pombagira é Pambangila. Não, é tudo mentira isso. Tudo mentira. Isso é conversa de quem quer fantasiar uma tradição, uma história que é legitimamente brasileira e que nasce da Umbanda. Não existiria Quimbanda se não houvesse a Umbanda. O fato é que Exu, principalmente, né, eu vou me abster de falar das demais falanges cultuadas na Umbanda, mas especificamente Exu e Pombagira são tão gente quanto a gente. A única diferença é que eles estão mortos. E sendo gente como a gente, eles têm gosto, têm vontade, têm ciúme, têm desejos, podem ir ou não com a cara de um consulente, podem chegar de bom humor numa sessão ou de mau humor, podem não estar muito afim de conversar naquele dia, mas podem estar afim de virar a madrugada batendo papo, tomando cerveja. Exu é gente como a gente. E sendo gente como a gente, no momento que Exu, rei das sete encruzilhadas, que é o Exu da Manheda do Ogum, né, chega pela primeira vez num terreiro de Umbanda, né, como mandava a doutrina de Umbanda, em que Exu só chegava ao final das giras, sem assistência, para descarregar o terreiro. Né? E chegava para comer toco de vela, beber cachaça lambendo o chão e descarregar. Essa era a função de Exu. Exu era um escravo faxineiro. Isso até meados... Agora a coisa está muito moderna, né? Mas na Umbanda. Mas até meados de 1970, Exu era um grande faxineiro. E aí você tem um Exu que chega num terreiro dessa tradição e que diz assim, não, comigo não. Comigo não. Eu sou Exu, rei das sete encruzilhadas. E se eu sou rei, eu não vou ser escravo. Grosso modo, que não é tão grosso assim, acontece com a Manheda do Ogum uma história muito semelhante ao que acontece com Zélio Fernandino de Moraes. E, curiosamente, a história de Zélio acontece com o caboclo das sete encruzilhadas. E a história de Manheda do Ogum acontece com o Exu Rei das sete encruzilhadas. É o mesmo nome, a mesma nomenclatura mágica, a mesma egrégora, por assim dizer, ainda que de falanges completamente diferentes. E não é à toa que na Quimbanda a encruzilhada é o primeiro reino a ser invocado e que é aquele que permite que qualquer outra energia e outro reino seja invocado, trabalhado ou acessado. Então, quando há essa imposição de uma tradição que é legítima, que tem os seus costumes e que até hoje você encontra, principalmente no sul do país, encontra umbandas em que Exu é puramente o faxineiro que chega no final da gira, mas que você tem bati aqui, perdão. Mas que você tem uma dessas entidades, um desses espíritos que diz, não, mas a coisa não é bem assim. E será maior. E ele não só diz, como ele banca isso, né? E banca isso fundando uma nova religião, né? E enfrentando uma série de contestações, porque é óbvio que a sociedade umbandista da época não aceita, porque Exu é escravo, ponto, acabou. Por sua vez, a sociedade batuqueira, que é a religião de orixá que existe no Rio Grande do Sul, não aceita porque é espírito. O mesmo tipo de preconceito que a gente encontra de candomblé em relação à Umbanda. Mas isso aí é espírito, isso aí é quiumba, isso aí é egum, não tem valor. Então, enfrentando tudo isso,
né? Um Exu que bota 1.500 pessoas incorporadas numa festa no meio da rua. Quando eu começo a conhecer essa história toda, quando eu começo a descobrir uma história de um espírito, para quem acredita, mas que tem no calendário oficial de uma capital do país um dia dedicado a ele, né? Um espírito que recebeu menção honrosa de uma prefeitura como cidadão honorário, alguma coisa diferente tem ali. E convivendo e aprendendo e descobrindo essa história toda, eu decido registrar isso em livro. Na verdade, nem em livro, eu decido registrar isso em texto. Eu digo, cara, eu quero presentear ela, eu quero escrever isso para ter um registro, para ter isso documentado e publicar de alguma maneira, publicar de maneira independente, numa gráfica rápida. Na pior das hipóteses, vai ser isso, é um presente amanhã. E aí eu sento, escrevo tudo isso, documento toda essa parte histórica, documento também uma série de fundamentos que vão diferenciar a religião quimbanda das quimbandas enquanto cultos, né, e que vão dar um início, meio e fim para essa tradição, sem que ela precise beber de outras fontes, sem que ela precise buscar, seja na Umbanda, seja no Candomblé, no Batuque, no Voodoo, na Goécia, onde for, ela não vai precisar buscar nenhum fundamento, porque ela é completa nela mesma, né? E é uma completude que faz sentido quando a gente começa a entender que a obrigação de Quimbanda, ela começa com Egum, ela começa com o morto sem luz, vamos chamar assim, né? Para facilitar o entendimento. Passa pelas almas, passa pelo cemitério, para daí chegar na realeza. E que a gente tem... e que existe uma ciência por trás disso, né? E que não é puramente a feitiçaria que a gente assistia nos programas da Manchete sobre a Quimbanda sudestina, né? Tem também, mas não é só isso, né? Quando eu vejo isso tudo, decido registrar isso em papel, e aí eu sou um pouco abusado mesmo. Já que digitou, então vamos transformar isso aqui num livro, já que transformou isso aqui num livro, vamos imprimir. Putz, é uma pena, tá lá no terreiro, eu tenho um único exemplar, velho, já todo machucado, dessa primeira edição que saiu, que é o Desvendando Exu. O livro se chama Desvendando Exu e saiu como edição independente, rodei numa gráfica rápida, como uma Power Graphics, uma Alpha Graphics, alguma coisa assim, em São Paulo. E aí eu começo a bater de porta em porta em algumas editoras do meio, né? Então, vou falar com algumas editoras que publicam esoterismo, magia, espiritualidade, etc. E ninguém me diz sim, óbvio. Óbvio. Né? Primeiro que realmente a produção gráfica do livro era ruim, era porca, não tinha condições de publicar aquilo do jeito que eu tinha feito. Como autor independente, estava tudo lindo. Editorialmente, aquilo ali, obviamente, não funcionava. E aí e além disso, é um tema que até então era tratado de maneira escusa. Que desde 1900 e bolinha, quem está no meio da macumba já falava de quimbanda. Mas era sempre debaixo do pano. E eu resolvo botar isso a público. E dizer assim, não, a gente vai falar de quimbanda para criança, para jovem, para adulto, para velho, a gente vai botar livro de quimbanda na prateleira e tal. Não, Diego, a gente não vai. Não, Diego, não é o momento. Não, Diego, não dá. E como bom filho de Oxóssi, se o problema era ter quem publicasse, então publico eu. Pô, simples assim. Se o problema é que ter quem publica, então publico eu. E aí eu faço uma edição já mais profissional, é isso que germina a Arolê Cultural, quando aí realmente eu dou um trabalho editorial em cima do material e etc. E sou aceito pela Livraria Cultura, ainda como autor independente, mas a Livraria Cultura aceita colocar o Desvendando Exu, e na época eu já tinha publicado o meu segundo livro, que chama O Poder das Folhas, eles aceitam colocar o livro em prateleira. Né? E aí isso vai de uma maneira orgânica, surge um segundo autor, que na época era um amigo meu, que tinha uma tese de mestrado, que a gente teve interesse em publicar. Nós publicamos esse livro, e é esses 3 livros que criam a marca Arolê Cultural, né? Porque até então eu era um autor independente, ponto. Do momento que eu tenho um segundo autor no grupo, eu crio uma marca
crio um logotipo, aquilo começa a caminhar devagarinho, e aí quando a gente chega em 2018, início de 2018 já, terreiro, né, o Reino de Exu Sete Facadas, que é o meu templo de Quimbanda aqui em São Paulo, já tinha sido inaugurado, Manheda veio para cá, plantou todos os fundamentos, saiu o livro de Exu, saiu o livro das folhas, entrou um segundo autor, e aí eu recebo um convite, uma proposta comercial, na verdade, para expor na Bienal do Livro, de São Paulo. E eu digo, cara, vou. E aí, efetivamente, o nascimento da editora Arolê Cultural. A Bienal do Livro de São Paulo de 2018 é o que vira, então, a chave de deixei de ser um autor independente que também publica uma segunda pessoa para ser uma editora comercial, uma editora que vai para a feira, que busca a colocação em prateleira de livraria, que tem distribuição nacional e que hoje, 3 anos depois, está aí com 35 livros publicados, 7 livros vendidos para editoras no exterior e etc. Para encerrar essa história toda, que era para ser uma resposta curta e virou uma biografia, e a gente pegar o gancho para Quimbanda, Exu é muito matreiro. Eu ia dizer traiçoeiro, mas ele não é traiçoeiro para quem cuida dele, ele só é matreiro. E em qualquer tradição que seja, religião, culto, o que for, Exu vai ser sempre, né, por fundamento, Exu é sempre o primeiro a ser louvado. Seja Exu Orixá, nas religiões de Orixá, seja Exu entidade, Exu espírito, Exu é sempre o primeiro em tudo. E, curiosamente, Exu foi o meu primeiro livro aqui no Brasil, Desvendando Exu, e acabou de se tornar o meu primeiro livro no exterior, que é a Traditional Brazilian Black Magic, e que acabou de ser publicado pela editora Inner Traditions dos Estados Unidos. Mesmo eu já eu já tinha assinado contratos internacionais antes da publicação desse livro, mas que ainda não foram efetivamente publicados no exterior, estão em produção, em tradução e etc. Mas Exu pulou na frente e saiu ele o primeiro. Eu fiz questão de mostrar esse livro na versão americana, Marcelo, por conta do título, né? Porque aqui no Brasil o livro se chama Desvendando Exu, o Guardião dos Caminhos. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele se chama, traduzindo literal, Magia Negra Tradicional Brasileira. Diego, porra, mas Quimbanda, magia negra, você é um dos primeiros a dizer que Exu não é o diabo, você é um dos primeiros a dizer que Quimbanda não mistura com magia, né? Com magia cerimonial e etc. E, de fato, não mistura. A Quimbanda tradicional, a Quimbanda enquanto religião, eu volto a dizer, ela tem início, meio e fim nela mesma. E por mais que tentem me convencer, já tentaram algumas vezes que a Quimbanda ela tem origem nos quimbandas africanos, que na verdade faziam o ritual de Umbanda e Quimbanda, né? Ela é uma religião brasileira. Mas, acima de tudo, ela é uma religião negra brasileira. E é uma religião negra brasileira de resistência. Mais do que resistência, agora eu queria usar uma outra palavra bonita. Vai faltar. Ela é uma religião negra de resistência, porque a fundação da Quimbanda tradicional, lá no meados de 1960, por Manheda do Ogum e Exu Rei das Sete Encruzilhadas, além de ser um marco espiritual, um marco religioso, né, a fundação de uma nova religião, ele é, acima de tudo, um marco político. Porque a gente tem um espírito que diz, um espírito incorporado numa mulher negra, sem formação, sem educação formal, que diz, eu não vou mais ser escravo. Assim como os negros escravizados tiveram que lutar para romper os grilhões da escravidão, Exu Rei das Sete Encruzilhadas dá um grito de liberdade em relação às religiões de matriz africana, ou melhor, às religiões supostamente afro-brasileiras. Porque quando a Umbanda diz Exu é escravo de caboclo, Exu é escravo de preto velho e vem para ser subalterno, Exu Rei das Sete Encruzilhadas diz, não, eu não sou escravo de porra nenhuma. Então, a formação da Quimbanda ela é também um ato político. E aí, quando sai a edição em inglês,
eu, eu até que sugeri esse título para a editora americana, né? E eu disse, cara, claro que a gente tem uma intenção aqui de flertar com o conceito magia negra, no sentido de feitiçaria, no sentido de magia danosa, né? Mas ela é também um trocadilho, e aí dentro do livro tem um capítulo que vai falar desse aspecto político de fundação da Quimbanda, mas tem um trocadilho de magia negra criada, fundada e mantida por pessoas negras. Não, eu acho que eu respondi uma série das perguntas que estavam planejadas, né? Não, mas isso não tem problema, porque a gente já tem mais um monte aqui, né? Maravilha. Que a ideia é que muita gente tende e fala assim, o Quimbanda é a magia, é a Umbanda da magia, é a magia negra da Umbanda, né? E um dos motivos de eu estar entrevistando essa galera que está tipo, desde os primórdios da Quimbanda é justamente para desmistificar isso. Né? Que tipo, o Exu não é diabo. Cara, e você já respondeu a pergunta, né? Ele é um cara como nós, né? E é a experiência que a gente tem, né? De ele estar trabalhando. Então vamos pontuar então. Qual seria a diferença principal, na tua opinião, da Quimbanda tradicional para a Umbanda? A diferença principal da Umbanda para a Quimbanda tradicional é o conceito e a missão que a entidade vai ter. Tá? Por que eu te digo isso? E aí, independente da vertente de Umbanda, qualquer que seja ela, esotérica, sagrada, branca, azul, colorida, qualquer que seja a vertente de Umbanda, por mais que os rituais difiram, por mais que os fundamentos difiram, elas têm um ponto em comum. E aí, lógico que eu vou ser um pouco lúdico aqui. Né? Pessoa que, o médium que entra para desenvolvimento na Umbanda e que, de alguma maneira, se torna um bandista, ele é pessoa física que chega num lugar onde tem um monte de espírito voando aqui, né? Ele querendo seguir uma religião e, portanto, e aí também é um ponto pacífico, acho que em todas as vertentes de Umbanda, buscando uma elevação, uma evolução espiritual através da prática da mediunidade e principalmente da prática da caridade, porque esse é o conceito básico, e um monte de espírito, né, de falange de espírito, que está ali em colônias, em cidades espirituais, dê o nome que quiser, que, pô, você tem aqui um cavalo disposto a incorporar e um espírito sobrando aqui, procurando um corpo, pum, casou, a pessoa física, né, o ser humano, quer frequentar a religião, praticar a religião para buscar o desenvolvimento e a evolução espiritual, enquanto vivo, pensando num pós-vida. O espírito, por sua vez, na visão da Umbanda, né, quer atender os consulentes, buscando uma suposta evolução espiritual já do outro lado, e aí vira uma comunhão entre duas partes dispostas a, acima de tudo, ou melhor, antes de tudo, cuidarem do outro. A Umbanda, ela vem, não é à toa que o mote da Umbanda é paz, amor e caridade, né? Ela é uma religião, uma tradição de servir ao outro, né? De cuidar do outro antes de si, muitas vezes. Não foram um nem dois casos que eu vi médiuns que passavam dificuldades financeiras em casa, mas que toda sexta-feira estavam na gira e os utensílios para que a entidade incorporasse, trabalhasse e atendesse o outro caritativamente não faltavam. Então, grosso modo, ou generalizando as diversas vertentes, isso é Umbanda. Um médium disposto a trabalhar, um espírito disposto a incorporar, ambos buscando uma suposta evolução espiritual, uma iluminação espiritual, para cuidar do outro. A grande diferença da Quimbanda está aí. A caridade é o último fator. Porque a primeira missão, o primeiro objetivo do Exu, da Pombagira de Quimbanda, que vai incorporar um médium, incorporando, vai ser iniciado, aquele médium vai ser iniciado para ele, etc., é cuidar do médium. A Quimbanda é uma religião egoísta, no melhor sentido dessa palavra. Se eu estiver bem, beleza, eu cuido do outro.
Mas se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar do outro. Então a Quimbanda, conceitualmente, ela vai no sentido oposto da Umbanda. Enquanto a Umbanda vai fazer a caridade para fora, a Quimbanda ela vai olhar para dentro. O que eu preciso, não só para sobreviver, mas para viver. O que eu preciso em amor, em saúde, em trabalho, em dinheiro, em lazer, em me sentir bem, com todos os prazeres que o mundo pode me dar e que me agradam, né? Então, o grande objetivo de Exu na Quimbanda vai ser esse, vai ser cuidar de mim. E do momento que eu estiver bem, se eu estiver disponível para atender o outro, caritativamente falando, ótimo, faça uma gira de Quimbanda, atende os outros em caridade. Né? Outra grande diferença que flerta um pouco com essa questão do egoísmo da religião, ou do egocentrismo da Quimbanda, vai ser a contrapartida. Né? Porque é claro que quando se cria uma relação em que uma força divina, né, uma entidade, tem uma missão não de cuidar do todo, mas de cuidar especificamente de mim, isso não vem de graça. Como toda relação humana, e por isso eu antes citei, né, Exu é tão humano quanto a gente, Exu cuida de quem cuida de Exu. Então cria-se uma relação de troca. Não de... me faltou a palavra agora. Não de barganha. Tá? Não é a relação do Exu de Quimbanda com o seu iniciado não é uma relação de barganha, como muita gente costuma pensar. Mas é uma relação de troca. Exu cuida de mim da melhor maneira que ele pode. Eu agradeço, ofereço e cuido de Exu da melhor maneira que eu posso. Né? O Aloísio, que está nos assistindo, já me ouviu falar isso aqui em casa, que a oferenda, a melhor oferenda para Exu, falando de Quimbanda, a oferenda para Exu ela está baseada no valor, não no preço. Então, quando o melhor que, naquele momento, eu possa oferecer a Exu seja uma cachaça Pedra 90, eu sempre uso a Pedra 90 como exemplo, porque é a cachaça mais vagabunda e barata que eu conheço. Se o melhor que eu posso oferecer naquele momento é uma cachaça Pedra 90, Exu recebe aquilo como um pote de ouro. Mas quando eu posso oferecer a Exu uma garrafa de Blue Label e escolho oferecer uma 51, não vou nem falar da Pedra 90 nessa comparação, né? Eu posso dar um Blue Label, mas escolho dar uma cachaça 51, aí o buraco é mais embaixo. Porque não é preço, é valor. É essa troca que explicação maravilhosa. Sabe? E é essa troca simbólica que a Quimbanda vai estabelecer. Né? Então, mas você precisa dar... Eu estou acostumado a ver matanças de Quimbanda lá no Rio Grande do Sul, em que a gente derruba 10, 12, 14 cabritos numa noite só. Precisa de tudo isso? Não precisa. Mal e mal vai precisar de um frango. Precisar. Em termos de necessidade. Mas por tudo que Exu dá para os membros daquela comunidade, o que eu vou oferecer de volta é um frango? Não. Vou oferecer na medida daquilo que eu dou. E aí se cria, até filosoficamente falando, né, se a gente pega o conceito de dádiva do Marcel Mauss, que é um filósofo que estabeleceu o conceito da dádiva, e ele estabeleceu esse conceito na questão comercial, né, tratando de questões de comércio, mas que a gente trazendo isso para dentro da religião. Quando a gente entende que o conceito de dádiva é um ciclo de dar, receber, retribuir. E do momento que eu estou retribuindo, eu já estou dando novamente. E aí, faço isso aí continuar e se multiplicar. Se eu dou pouco, eu recebo pouco, eu retribuo pouco, e eu vou estar sempre na miséria. E essa miséria ela não é financeira, ela é uma miséria ética, ela é uma miséria moral, ela é uma miséria simbólica. E aí que está a grande diferença da Umbanda para a Quimbanda. A Quimbanda vai olhar para o outro, tudo de graça, tudo por caridade. Há quem discorde dessa minha leitura, mas até numa relação de paternalismo que reforça o racismo estrutural dentro da Umbanda, né? Porque é sempre
estou generalizando de uma maneira grosseira aqui, mas é um paternalismo de uma Umbanda fundada por brancos para atender, por brancos de classe média, para atender os pobres de cor, né? E que aí, inclusive, adoçam o culto africano e se apoderam só daquilo que interessa, porque quando a gente olha uma Umbanda que se diz de raiz mais africanizada, e ainda assim ela condena o sacrifício animal, ela está embranquecendo a si mesma, que a base de qualquer culto de magia, né, prática de magia ou religião, efetivamente de matriz africana, a base é o sacrifício animal, é o sangue, porque o sangue alimenta a divindade e a carne alimenta a comunidade. Né? Então, enquanto a Umbanda ela vai ser branca, embranquecida, né, para atender o outro de maneira caritativa, numa maneira de se expurgar, né, ela é paternalista, porque enquanto eu atendo o outro, eu ofereço pão e circo. A Quimbanda vai dizer, não, então eu vou olhar para mim, qual é o meu desejo, meu interesse. O que é bom para mim? Porque se eu não existir, 7 facadas não existe. Falando o Diego, né, e Exu 7 facadas, que pega a minha cabeça. Se eu não estiver próspero, feliz, tranquilo, disponível, 7 facadas não vai incorporar. E qual é o interesse desse Exu, dessa entidade, se não incorporar, receber as oferendas, seja sem a incorporação ou, de preferência, com a incorporação, porque ele vai vir, vai fumar, vai beber, vai dançar, vai conversar. Exu de Quimbanda tem amigos que eu não conheço. O meu Exu de Quimbanda tem amigos dele que eu não conheço, porque ele, quando incorporado, ele está vivo. Essa é a principal diferença. Essa acho que foi a melhor explicação que eu já ouvi da minha vida dessas duas. Né? E agora eu estou tendo umas viagens assim. A gente teve, antes da pandemia, tive com a minha esposa no Egito. E a gente foi até uma Vila Núbia, né, que é no meio do deserto e tal. E aí a gente, você paga como turista, você consegue. Não é bem um show, mas você se reúne e eles fazem o sacrifício do bode, preparam a refeição e a gente come à noite. E, cara, aquilo que a gente pagou no bode era muito mais em euro e tal, e sustentou a vila inteira, não sei o que lá. E a gente comeu o quê? Um prato de comida cada um, eu, ela, os outros ali do grupo. E a gente alimentou meio que metade da vila só com isso, mais o dinheiro. Então, teve essa troca que você acabou de falar. Eu vi ao vivo isso como... E eles nem chamam de religião, né? Isso é uma prática do dia a dia, chama jantar. E foi muito do que você falou, que a gente dá o melhor que a gente podia, que para eles era muito mais do que eles precisavam. E todo mundo ficou feliz, todo mundo fez uma festa, a gente ficou feliz pra caramba. Depois eles me presentearam com a faca. Então, pô, essa troca que eu vi lá no Egito, assim, presenciei, eles estão me falando, e eu acho que faz todo sentido do mundo, essa explicação é maravilhosa. O Rodrigo estava me perguntando, ele falou o seguinte, vocês já tiveram experiência de gente que veio do kardecismo e incorpora na Quimbanda, se o Exu muda, é outro Exu, a entidade ela passa por alguma transformação? Por exemplo, o cara que veio, mais ainda, daquelas mesa branca do kardecismo, tipo, doutor João, advogado, europeu e tal. Essa pergunta é excelente, até para eu completar um ponto muito importante sobre a diferença da Umbanda para a Quimbanda, e já respondendo essa pergunta. Sim, objetivamente, sim, eu já vi, né, pessoas que vieram de tradições mais leves, por assim dizer, terem os seus guias, as suas entidades alteradas, né, que trocasse, e já vi também a pessoa que veio e essa entidade se manter. Por que isso? E essa também é uma das principais diferenças da Umbanda para a Quimbanda. Naquele sentido de que eu tenho um médium que vem trabalhar e eu tenho uma série de espíritos disponíveis para incorporar e praticar a religião. Nessa visão umbandista. Então, naquela casa, naquele centro, da maneira como aquele terreiro de Umbanda funciona, esse Exu se acoplou nesse médium e segue trabalhando enquanto o médium estiver dentro daquela tradição.
É uma parceria, mas não há um vínculo direto. Na quimbanda tradicional, a gente entende que o Exu, para quem eu sou iniciado, a Pombagira, para quem eu sou iniciado, são meus ancestrais diretos, ou de família consanguínea, ou de família religiosa, normalmente de família consanguínea. Então, eu só vou incorporar um Exu. Eu só tenho um pai. Eu só vou incorporar uma Pombagira. Eu só tenho uma mãe. Né? Fazendo um paralelo biológico, espiritual. Então, essa também é uma das principais diferenças. A gente louva, cultua, acessa, oferenda todos os Exus e Pombagiras que você imaginar. Cada reino, cada Exu vai ter uma particularidade, vai ter uma especialidade. Se eu precisar fazer um trabalho para abertura de caminhos, eu vou acessar Exus do Reino da Lira. Se eu precisar fazer um trabalho para equilíbrio emocional ou para cura de uma doença, eu vou acessar Exus do Reino do Cemitério, do Reino da Calunga. Mas o meu Exu é um só. E ele é um só porque, durante os rituais de iniciação, essa parceria se torna um vínculo efetivo e inquebrantável, porque existe um vínculo anterior, que é o vínculo ancestral. Então, pode acontecer de alguém que veio do kardecismo, da mesa branca, mas que já tinha aí um Exu de trabalho, e esse Exu mudar, e na quimbanda ele receber um outro Exu? Pode, porque nos primeiros rituais de quimbanda, da iniciação de quimbanda, a gente vai buscar qual é esse teu ancestral, qual é esse espírito na tua linhagem ancestral que em algum momento teve relação com algum culto de magia, com algum culto de feitiçaria quando foi vivo, quando esteve vivo, e vai trazer ele para a incorporação. E então ele, né, se de repente a pessoa já trabalhava com Exu, mas não era este espírito, vai mudar. Mas se ela já veio com esse vínculo de antes, a gente só vai consolidar, a gente só vai formalizar esse vínculo. É por esse mesmo motivo que, ainda que a quimbanda cultue povo cigano, por exemplo, né, nem todo médium de quimbanda vai incorporar um cigano. Porque se eu não tenho uma ancestralidade, não necessariamente romani, não necessariamente calon, mas que eu não tenha, nesse amplo espectro do que vai ser, né, a falange cigana dentro da espiritualidade, mas se eu não tenho um mínimo de vínculo com essa ancestralidade, eu não vou ter uma entidade dessas. Explicação perfeita. E uma outra pergunta massa aqui como que foi a evolução do preconceito, né, em relação à quimbanda ao longo dos últimos anos, né? Sabendo que essa religião é marginalizada dentro de uma religião que já é marginalizada. Cara, como é que foi a evolução do preconceito? O preconceito ele ainda existe, é óbvio, mas tem se falado de quimbanda, tem se falado muito de quimbanda nos últimos 10 anos. 10, 15 anos, popularizou. Né? E aí a gente entra também numa questão conceitual. Que quimbanda a gente está falando? Porque a palavra quimbanda a palavra quimbanda ela foi cunhada lá em 1920 e poucos. Depois a Luísa comenta o nome certinho do umbandista que cunhou esse termo, eu não vou me lembrar agora, mas tem no primeiro Congresso Nacional de Umbanda, estabelece que quimbanda é o oposto da Umbanda. A Umbanda faz o bem, a quimbanda faz o mal. Ponto, é um adjetivo, basicamente. Ele falou que chama Lourenço Braga. Lourenço Braga, exatamente. Então, a primeira vez que se usa a palavra quimbanda, ou que se tem registro, essa palavra ela vem como um adjetivo para dicotomizar o bem e o mal dentro da prática de incorporação afro-ameríndia, por assim dizer. Né? Quando a gente chega ali em meados de 1960, que Manheda do Ogum e Exu Rei das Sete Encruzilhadas fundam essa nova religião, essa religião que passa a ter início, meio e fim, que passa a ter rituais próprios de iniciação, graus hierárquicos, uma teologia, por assim dizer, em si mesma, a palavra quimbanda passa a ser usada para designar uma religião. E, especialmente aqui no Sudeste e no Nordeste do país, a gente tem quimbanda como uma denominação para um culto de feitiçaria, que vai normalmente ser um culto acessório a outra religião que a pessoa pratica.
Então, ela é de candomblé, ela é de Jurema, ela é, às vezes, até da igreja, mas ela pratica quimbanda. E aí tem, falando agora mais recentemente, né, vou me arriscar aqui, 5 anos para cá, tem a Umbanda que agrada. E na Umbanda que agrada, tudo que estiver ligado a Exu é quimbanda. Então, eu nunca vi, de 5 anos para cá, todo Exu que começou a incorporar disse, não, mas o meu Exu, ele disse que é de quimbanda. É mesmo. É mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos passar pelos rituais de quimbanda. Se ele é de quimbanda, se o Exu diz que é de quimbanda, então ele já sabe o que esperar. E aí ele sabe que o sacrifício de quimbanda tem uma série de particularidades que só acontecem no ritual de quimbanda, e que se ele não passar por isso, a coisa vai ser um pouquinho vergonhosa. Né? Ele sabe que vai ter prova de Exu. Né? E não me venham essa Umbanda moderna. Né? Aí eu amo a Umbanda que eu conheci, amo mesmo. Cara, eu não pratico mais Umbanda por falta de tempo. Mas eu amo a Umbanda que eu conheci em Porto Alegre, amo a Umbanda que eu conheci aqui na Vânia, amo a Umbanda que o Aloysio me conta de onde ele vem, que é muito similar em muitos aspectos. Né? Mas essa Umbanda moderna, em que é tudo na boa vontade, na intuição e está tudo certo, para mim não vale. Para mim não vale mesmo. A versão do jovem místico é o jovem umbandista. Sabe? Não dá. Sabe? Porque aí quando você diz assim, não precisa de prova para a entidade. Precisa sim. Precisa sim. Precisa sim. Porque a mente humana é muito traiçoeira. E quando a gente tem muita vontade de incorporar, a gente incorpora mesmo não tendo espírito. A pessoa se autossugestiona. E daí, para ela dar uma palavra errada numa consulta, e essa palavra errada é meio que o efeito borboleta, né? E esse conselho torto que ela deu por estar autossugestionada, tomar uma proporção que ela não é capaz de imaginar, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a entidade tem que passar por provas, sim. Não vou dizer que tenham que ser provas que ataquem o físico. Aí é uma outra discussão, uma outra história. Né? Ainda que eu já tenha passado por prova de fogo, eu não. Né? Exu já passou por prova de fogo, mas eu não dou prova de fogo para os meus filhos, mas dou outros tipos de prova, porque a entidade tem sim que mostrar, e é muito digno, Marcelo, isso também é muito Exu e Pombagira, né? Por ser tão humano, a entidade ela tem todo o direito de, durante um ritual, chegou um determinado momento do ritual de quimbanda, em que vai se dar a prova de incorporação. Então, Exu fulano, Exu beltrano, vamos lá, se organizem um do ladinho do outro, vamos fazer a prova. Eu acho muito digno, extremamente válido e respeitável se o Exu chegar e dizer assim, ó, agora não. Por enquanto, não. Minha matéria não está pronta, meu cavalo não está pronto, a incorporação... Lindo, cara, lindo, lindo, lindo. Isso é também ser Exu. Isso também é ser Exu de verdade. Assim, ó, cara, não, essa incorporação ainda não é perfeita. Então não está na hora de passar pela prova. Agora, se o Exu disser que vai fazer, que vai passar, ele tem que passar. Porque aí também é uma prova de que essa acoplagem espírito-matéria está tão perfeita que se esse Exu que passou pela prova olhar para mim e dizer assim, eu estou indo ali no bar comprar um lanche, vou dizer, beleza, vai lá. Vai lá, porque é inteiro. Eu já vi espírito ir comprar lanche no boteco. Já vi espírito ir comprar flor no mercado. Porque ele tem vontade. E a festa era dele, e ele disse, eu vou escolher as flores que vão decorar a minha festa. Só que eu já vi esse mesmo espírito, depois de uma matança, né, depois de uma obrigação, que a casa estava virada do avesso, pegar um rodo, um pano de chão e um balde e limpar a casa. Porque se ele tem boca para beber, ele tem boca para fumar, ele tem mão para fumar, tem boca para beber, e acha que tem boca para dar conselho para os outros, ele tem que ter mão, boca, braço e perna para limpar a sujeira que a obrigação dele mesmo criou.
para pegar as galinhas e os galos que foram sacrificados para que este espírito se fortalecesse, ir lá para a cozinha e depenar. Exu depena a sua própria galinha. Exu coreia seu próprio cabrito. Ele não é gente? Não foi gente? Ele não sabe como é que é? Ou ele só sabe pedir, seu moço, me dá um cigarro. Agora falando de pomba, eu estava falando de Exu, estou falando de pombagira agora, né? Ela esqueceu como é que é? Ou ela vai, ou a mão da matéria vai derreter no fazer isso aqui? Não, ela tem que ter alguém que a sirva, ela tem que ter alguém que... É isso. Aí, para botar os outros para trabalhar para ela, ela tem boca e tem vontade. Na hora de comer um acará, ela não tem. Não, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Todas essas são as principais diferenças, né, entre a visão da Umbanda e da Quimbanda sobre o espírito. Perfeito. Então, aqui, agora as perguntas são da Arolê mesmo. Ele falou assim, você falou que tem 35 livros, o Rodrigo está falando que ele está jogando dinheiro na tela, assim, não está acontecendo nada. www.arolecultural.com.br. Mas me fala um pouquinho desses livros. Primeiro foi os de Exu, ok? E depois você trouxe uns para mostrar, não tem? Eu trouxe. Tinha pedido. Eu vou fazer eu vou fazer o... pode fazer o jabá, que não tem problema nenhum. Fazer o jabá, né? Já mostrei o gringo. A gente compra o gringo também, quem souber ler inglês, tem um capítulo inédito nele, que é bem bacana. Esse é melhor porque o pessoal fala assim, quando é que vai traduzir, publicar em português? Esse já tem em português. Então, na verdade, esse não tem mais. Então, assim, no site da Arolê não se encontra mais o Desvendando Exu. Isso foi uma decisão pessoal e editorial. No momento que a gente publicou ele no exterior, ou que assinou a publicação no exterior, e o livro original é de 2015. Então, 6 anos depois, muita coisa mudou, né, em termos de aprendizado, de entender o que o público quer saber, precisa saber. Então, o que era um livro de 170 páginas, nesses 5 anos, por mim, ele teria se tornado um livro de 400. E aí, a venda dos direitos do Desvendando Exu para o exterior, para mim, foi um marco. Eu disse, não, suspende o Desvendando Exu, ele não é mais publicado, mas vai sair um novo livro de Quimbanda, meados de 2022, 2023, que vai ser o mesmo livro estendido, né? De qualquer maneira, algumas livrarias ainda têm o Desvendando Exu, se eu não me engano, na Amazon ainda tem disponível. Livraria Cultura parece que tem também. Outras livrarias eu não tenho certeza se ainda tem em estoque. Mas vamos lá, a Arolê Cultural ela vem, nesses últimos 3 anos, publicando muito, né? Proporcionalmente ao que o mercado publica, a gente vem publicando muito. A gente, em 3 anos, publica 35 títulos, e dentre eles tem a trilogia das folhas, vou fazer o meu jabá aqui de autor, e não só de editor, trilogia As Folhas Sagradas, Poderes, Magias e Segredos, que é um grandíssimo curso de magia natural. Né? E por que eu falo de magia natural como um todo e não apenas do uso afro-religioso? Né? Porque ele começa, O Poder das Folhas, que é o primeiro volume, que foi meu segundo livro, ele é efetivamente um livro de fundamento afro-religioso e de matriz africana sobre o uso mágico das ervas. Então, como criar banhos, defumações, pós, sabões mágicos dentro do fundamento afro-religioso. Como é que você vai entender os aspectos mágicos de classificação de uma planta? Como é que você vai despertar o poder dessa planta através dos ofós, através das palavras de encantamento? Como é que vai se fazer o casamento das folhas, folha macho, folha fêmea, folha quente, folha fria? Toda a parte que Pierre Verger descreveu, pesquisou e descreveu com excelência nos seus livros, que José... vai me faltar o nome, eu vou errar o nome aqui. Não, eu vou colar aqui, ó. Puta merda, não tem o nome do autor na lombada. Acho que é José Antônio Pessoa de Barros, se eu não me engano, que também escreveu sobre Ossanha, sobre a prática das folhas no candomblé. Está aqui um grande e completo resumo sobre isso, sobre a parte religiosa. E aí, bom, beleza, aprendi o que fazer, aprendi como fazer, mas com o que eu vou fazer? E aí a gente tem o volume 2 da trilogia, que chama A Magia das Folhas, que é efetivamente um dicionário de ervas. São 365 plantas, 365 espécies, catalogadas pelos aspectos mágicos,
pelo nome científico, pelo nome popular, e cada uma delas com o seu poder de atuação. Então, ele é realmente um dicionário de 365 espécies. Mas como eu comecei toda essa minha jornada, vou pular a infância, né? Mas quando eu assisto Jovens Bruxas, começa a invocar Manon, a chamar as 4 torres na beira da praia, a gente entende que tem muito além da magia africana, a magia ela está em diversas outras tradições, em diversas outras culturas, e que elas todas fazem sentido e funcionam, né? E que esse grande balaio do esoterismo funciona muito bem e é muito bacana. Eu escrevo o terceiro livro, O Segredo das Folhas, em que eu deixo um pouquinho a africanidade de lado e vou falar sobre Feng Shui, vou falar sobre fitoterapia, vou falar sobre magia cigana, sobre o uso das ervas em outras tradições mágicas, em outras práticas, não necessariamente religiões. Então, essa trilogia foi aí o que deu o pontapé, lá em 2018, na Bienal do Livro de São Paulo. A Arolê Cultural, como editora, ela nasce efetivamente do Magia das Folhas, que é o volume 2 da trilogia, e aí começam a vir outros autores. Cara, tem um livro muito bacana que a gente publicou e que não é livro religioso, ele é um livro de gastronomia, chamado Comida de Santo que se Come. Dele a gente publica ainda mais 2 livros de gastronomia, um dedicado ao Oxum e outro dedicado a Iemanjá, mas que são realmente livros de culinária, né, em que os autores, o chefe Carlos Ribeiro e a chefe Eda de Matos, que são praticantes de candomblé, eles se inspiram nos ingredientes favoritos de cada orixá para trazer essa comunhão do alimento, né? Então, são comidas que poderiam muito bem ser oferecidas, mas nós gourmetizamos o orixá. Uma vez me xingaram por conta disso, mas foi isso mesmo que a gente fez. Não, mas não é, cara, que genial essa ideia. Genial essa ideia. Então, a feijoada de Ogum, que não que na verdade não é uma oferenda, mas se torna uma oferenda por um fato histórico num terreiro da Bahia, né? Mas Ogum até então não comia, até que acontece o fato histórico na Bahia, Ogum não comia feijoada, a gente gourmetiza e traz, né? Então, a gente publica alguns livros de gastronomia para também mostrar para o grande público, né, que o quindim, que a feijoada, que o bolinho de estudante, que o sarapatel, que comumente se encontra na culinária brasileira, são pratos afro-religiosos, de certa maneira. Depois disso, eu começo a publicar, a gente publica o nosso primeiro livro de Umbanda, do Alan Barbieri, que é o Sabedoria de Umbanda, um livro bem bacana para quem quer entender um pouquinho conceitos básicos do dia a dia umbandista, independente de vertente. É um livro para quem está engatinhando ali, é muito bacana. Isso já era final de 2019, aí sai o terceiro volume final de 2018, sai o terceiro volume da trilogia das Folhas, e a Arolê começa a tomar corpo. Um dos livros mais recentes que a gente lançou, que eu até separei aqui para mostrar, que é o Vamos Falar Iorubá. Esse livro foi lançado durante a pandemia. É um enorme curso de idioma iorubá. Então, a gente começa a deixar um pouco a religiosidade de lado e começa a trazer a cultura que está dentro do terreiro para os livros. Então, como é que esse idioma falado em outros países e que também é falado dentro dos terreiros, né? Como é que a gente aprende isso se hoje em dia é difícil encontrar cursos de confiança? E aí eu digo, comprem Vamos Falar Iorubá, porque ele é escrito pelo professor Fernandes Portugal Filho, uma das grandes referências de idioma iorubá no Brasil. Eu vou deixar por último. E aí a gente começa a tentar, Marcelo, trazer esse diálogo, né? Não ficar. A intenção da Arolê Cultural nunca foi publicar fundamento. Então, tem pouco livro de segredo religioso. A ideia das publicações da Arolê é sempre fazer esse diálogo. Então, eu trazer um pouco da cultura, daquilo que é normalmente praticado dentro do terreiro e que pode ser aberto, numa outra roupagem, numa linguagem acessível ao grande público. E um dos exemplos disso, né, é esse livro aqui, que é o meu livro mais recente,
Odus de Nascimento, desvendando sua personalidade, e aí vem a brincadeira da coisa, né? Com o mapa astral dos orixás. Obviamente não existe mapa astral dos orixás. Orixá não tem nada a ver com o planeta da astrologia. Mas a gente tem, dentro da tradição de Candomblé, uma técnica de numerologia em que se identificam energias que regem o teu nascimento, né? Que regem o nascimento de uma pessoa e regem a personalidade e as diversas áreas e aspectos de personalidade dela. Eu não tenho como botar tudo isso num título de livro, então a gente chama de Mapa Astral dos Orixás. Arolê faz muito essas brincadeiras de trazer o fundamento, trazer a tradição para uma linguagem mais palatável, né? Então, quando a gente fala aqui em Mapa Astral dos Orixás, a gente não está falando de astrologia, a gente não está misturando Lé com Cré, né? Está pegando o que, desde 1800 e bolinha, era feito, que são os cálculos a partir da data de nascimento, em que se identifica o Odu da pessoa, né? O Odu de nascimento de uma pessoa, e as influências disso sobre a personalidade, sobre a maneira como ela age e reage com o mundo. Arolê também pensa nos pequenos, e aí tem o nosso primeiro livro infantil, Conhecendo os Orixás, que é um livro super fofinho, é o grande best-seller da editora, tem quase 10 mil livros vendidos já, e ele traz basicamente uma fichinha técnica de cada orixá para os pequenos e pequenas aprenderem quem são, né? Então, Conhecendo os Orixás vai trazer os 16 principais orixás da diáspora para os pequenos. Esse também é uma grande alegria nossa, porque ele se tornou Knowing the Orishas, publicado também nos Estados Unidos, e que, curiosamente, também virou sucesso de venda lá. A gente não imaginava que tinha tanto público para afro-religiosidade nos Estados Unidos. Depois a gente foi descobrir isso com o nosso autor mais recente, nosso autor lançado mais recente, o Diamantino Trindade e o Gan Sebastião Delacroix, que orixá talvez não, mas que luá, né, vodou e hoodoo são tradições extremamente conhecidas e populares nos Estados Unidos. Esse livro aqui para nós é uma satisfação imensa por entender como a gente tem mandado tradição para fora do Brasil, né? Então, quando a gente vende esses livros, quando a gente publica no exterior, a gente está mandando Candomblé e Umbanda para fora. E agora a gente teve a chance de trazer um pouco dessas tradições diaspóricas de fora para dentro, né? E perceber o quanto o público brasileiro se interessa por voodoo. A primeira edição do livro está praticamente esgotada em 4 meses de lançamento, 3 meses de lançamento. Isso para a gente foi uma surpresa muito grande, né? Muito, muito feliz. Que mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais coisas. A gente tem mais livro infantil, assim como tem o Conhecendo os Orixás, tem o Eremi, o Guia da Umbanda para Crianças, que é no mesmo modelo. Ao invés de falar de orixá, a gente vai falar das falanges de Umbanda, para pequenos. E os meus autores que me perdoem, mas a essa hora eu não vou lembrar de todo o catálogo. Vou fazer Espera aí que eu vou... mas não esquenta que depois eu vou falar com você, eu vou trazer todos eles para entrevistar aqui. Que putz, mas tem lá título mais legal www. Ele colocou arolecultural.com.br, dá para conhecer os que eu porventura tenha esquecido. E aí eu vou pedir para o Rodrigo, a gente coloca aqui embaixo nos links de baixo vocês conseguem achar ele. E Instagram, Facebook, como é que a gente acha vocês? @arolecultural para achar a editora. São todos @arolecultural. E para achar o Diego de Oxóssi, o Quimbandeiro, @Diego de Oxóssi. Então, não sou o Diego de Oxóssi Orives, sou o Diego de Oxóssi Quimbandeiro. Então, tem 2. Né? O Diego de Oxóssi que tiver com foto do diabo no perfil, sou eu. O outro, ele cuida de orixá só, muito querido, mas... Né? Mas é isso, gente. Para falar comigo, @Diego de Oxóssi. Tem o site também, o www.diegodeoxossi.com.br. Lá tem muito material gratuito, tem artigos publicados, tem e-book gratuito
para quem quiser saber um pouco mais da Quimbanda, conhecer um pouquinho desses fundamentos. Está no menu, eu não vou lembrar agora o endereço completo, mas está no menu do site, tem um e-book sobre os 7 reinos da Quimbanda, que é bem bacana, bem completo e que é gratuito, é só entrar lá e se cadastrar, e aí depois começar a receber o e-mail marketing, comprar as ofertas que a gente vai mandar, porque nada no mundo é de graça. Né? Mas da editora, eu acho que eu lembrei de todos. Eu peguei a colinha que eu estou me torcendo, porque eu estou espiando o monitor aqui, mas acho que eu falei de todo mundo, sim. Maravilha. Eu pego depois no WhatsApp. Para você que está assistindo a gente, os links estão todos aqui embaixo. É fácil de vocês acharem. A gente já está quase chegando no finalzinho. Eu esqueci. A gente tem umas 2 perguntas que são de praxe. Assim, né? Que a primeira é de toda a tua jornada. Como que você define magia? Tudo que você viu do Exu, que você passou desde a Jovens Bruxas, como é que esse conceito amadureceu em você? Como que você achava que era? Depois, como é que isso passou pela Umbanda e tal? E o que você acha hoje? Nossa, bem complexa, né? Vamos lá, de maneira bem objetiva, o que eu considero magia? Magia é manipulação de energia para a obtenção da vontade. Que energia é essa? Vai depender da tua fé, vai depender se você tem fé ou se você acredita puramente em vibracional. Tudo isso é magia, né? Magia é pegar qualquer elemento físico, né, material, e transformar isso num elemento sagrado, num elemento simbólico para manifestar a tua vontade. Essa sempre foi, na verdade, a minha visão de magia, e isso se consolidou com o passar dos anos. O que mudou? Mudou entender que a única coisa que não existe nas magias é o que a gente vê no Harry Potter. Então, nenhuma tradição de magia você vai balançar uma varinha de condão e a coisa vai se materializar na sua frente. A magia ela é energia potencial, manipulada, direcionada, divinizada, mas que se você não levantar todo dia de manhã e for atrás do teu objetivo, ela não vai aparecer na tua janela. A magia ela é o favorecimento do objetivo, não é a manifestação pura e simples. Essa foi o grande amadurecimento. A magia funciona, mas sem trabalho árduo, nada feito. Maravilha. A próxima também é na tua opinião pessoal, né? Eu já fiz essa pergunta para 220 pessoas, a gente teve 220 respostas diferentes. A gente brinca e fala assim, depois que a gente morrer, lá do outro lado a gente vê quem ganhou a aposta, né? Mas o que você acha que acontece com a gente depois que a gente morre? De acordo com a tua visão pessoal, não é nem da Quimbanda, quem vai responder agora é o Diego, porque eu já entrevistei vários quimbandeiros. Não é o sacerdote. Né? Agora eu falo não como fundamento, mas como opinião. Cara, de verdade, para mim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Por isso também que o Candomblé e a Quimbanda me chamaram tanto a atenção e que eu decidi dedicar a minha vida a essas tradições, porque são tradições que vivem o agora e que buscam a realização no agora. Eu não vou sofrer hoje para ganhar depois de morto. Mas e os Exus que vêm para trabalhar do lado de lá? Os Exus são... Aí tá, mas aí a gente não está falando de reencarnação. O espírito, quando eu digo morreu, acabou, estou falando de matéria. Eu, particularmente, não acredito em reencarnação nesse conceito roda de samsara, nem que a gente vem como gafanhoto, como formiga, nem que a gente vem como o meu primo distante, o meu tataravô, que eu seja a reencarnação do tataravô, qualquer coisa assim. O espírito, porém, ele é eterno. Enquanto energia, enquanto partícula divina e ancestral, ele é eterno. O que é o Exu, se não um espírito? O que é essa? Ele volta, mas ele não reencarna, né? E por isso que na Quimbanda a gente tem essa visão de que o Exu não é um espírito que estava passando e encontrou uma vaguinha para sentar. Ele é um espírito de linhagem ancestral que retorna para continuar sendo cultuado por aquela então família. Então, tanto ele é cultuado, ele cuida e é cultuado. O dar, receber, retribuir. Mas em termos de reencarnação, eu não acredito. Você acha que no futuro, eventualmente, depois que você morrer, você vai vir como Exu de alguém para trabalhar no terreiro também? Se alguém da minha linhagem der continuidade, sim, é possível.
Maravilha. E a última pergunta, que conselho que você daria para alguém que está começando agora? Aonde? Cara, entrou na magia, porque assim, a gente brinca e fala assim que aqui no Projeto Mayhem, apesar da gente já estar no... Essa aqui é a entrevista, acho que 220, 30, uma coisa assim, mas sempre é a primeira entrevista de alguém. Então vai ter um cara que está passando no YouTube, ele olhou lá aqui em banda e tal, e essa é a primeiro vídeo que o cara assistiu. Ele vai falar, porra, deixa eu assistir e tal. Então, que conselho você daria para essas pessoas que estão entrando agora na magia, assim? Pessoas que estão entrando agora na magia. Vamos lá. Puta, que foda, né? Se fosse fácil, não era o Projeto Mayhem, cara. Aqui Então, olha, essa, de todas, essa é a pergunta mais capciosa. Porque, cara, melhor conselho que eu posso deixar para quem está entrando agora na magia são dois, na verdade, né? O primeiro deles é experimente. Experimente. Tente, arrisque, nem todo feitiço vai dar certo, nem todo feitiço vai funcionar. Feitiço é também, né? Realizar feitiço, realizar magia é um exercício, né? E é um aprimoramento. Porém, tente, mas não invente. Se tradição não fosse importante, né? Se regras, se leis, se hierarquias, se comportamentos não fossem importantes, não existiriam iniciações, não existiriam religiões, nem tudo vale pela intuição, né? Para resumir tudo isso, meu conselho para quem está começando na magia é que de boa intuição o inferno está cheio. Maravilhoso, cara. Só tenho que te agradecer, foi uma entrevista espetacular. Daqui a pouco eu vou abrir aqui a câmera para a gente bater papo contigo. Beleza. Só vou despedir do pessoal lá. Mas assim, não esquece, você que está assistindo a gente, então segue o canal, dá like, dá uma fuçada, porque tem 230 entrevistas, quase, que a gente vai chegar em quase 500 horas de conversa. E vai nos livros da Arolei e compra aqui, principalmente do Voodoo, que eu já entrevistei. Assim, sensacionais. Então, obrigadão de novo, Diego, e você que acompanha a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.